A gente vai lá conversando. Tá bom? Então vamos lá, Mário. Esteja à vontade. Falar da Umbanda é algo bastante importante, porque é uma religião, é uma prática religiosa, depende de quem a vê. Muitos dizem que a Umbanda é uma religião, alguns dizem que não é uma religião, assim como outras seria uma prática espiritual. Então, nós temos a Umbanda, que vai se desenvolvendo a partir do início do século XX. E ela é uma religião, para quem considera religião, eminentemente brasileira. Ela tem muitas influências, mas ela nasce em nosso país. Em que deve a palavra Umbanda ter origem na língua quimbundo, que é uma língua que é falada até hoje em Angola. Em Angola nós temos duas línguas principais faladas além do português, que é o Kikongo e o Quimbundo. Há mais línguas também faladas em Angola, mas essas duas línguas são as principais faladas além do português, que é uma língua comum também, é a língua oficial do país. Então, a palavra Umbanda, ela se escreve na língua quimbundo sem o U. Então, seria Umbanda. Então, é a pronúncia... E aí, logicamente, Umbanda estaria na forma vocálica da palavra. Então, a palavra Umbanda quer dizer cura. Sim. O praticante de Umbanda é o Quimbanda. É o Tata Quimbanda. O Quimbanda, que é a palavra Quimbanda, quer dizer aquele que pratica a Umbanda, o curador. Então, nós temos essas palavras utilizadas no Brasil desde a vinda dos primeiros escravizados vindos de Angola. O primeiro grupo escravizado chegado no Brasil, segundo as fontes históricas, foi de 1536. Então, nesta época, já chegou o primeiro grupo de escravizados vindo desta região. Sim. Então, nós já tínhamos a utilização das palavras em quimbundo, junto com o tupi, que era uma língua muito falada também, e depois o português. E, com o tempo, isso foi sendo utilizado como a palavra Umbanda como cura. Então, a prática da cura e a busca da cura em todos os sentidos, que vem também de acordo com a tradição indígena da Terra Sem Males, em que eu vou olhar a minha vida como maravilhosa, espetacular, que é a Terra Sem Males. A saúde, a riqueza, a bonança. Então, a palavra Umbanda casa muito bem com esse conceito também indígena da mantença do corpo são, da mente sã, e assim nós vamos trilhando os caminhos pelos séculos, com diversas manifestações religiosas anteriores à Umbanda. Então, o primeiro registro que nós temos de prática religiosa não católica no Brasil é o que se chamam de santidades. Não santidade, mas santidades, que seriam já as misturas das práticas indígenas com as práticas católicas. E essas práticas feitas pelos indígenas, que foram catequizados especialmente pelos jesuítas. Guarde essa informação, que eu vou voltar nisso depois. Entendi. Então, quem mais catequizou o indígena foi o jesuíta. Então, com essa catequização, alguns grupos étnicos brasileiros começaram a fazer a sua própria versão do catolicismo. E isso atraiu a presença da Inquisição, que destruiu essas formas, essas práticas, que era uma mistura do catolicismo com as práticas espirituais indígenas, que culminou, inclusive, com uma eleição de um papa indígena. Então, nós tivemos um papa no século XVII, que foi declarado papa pelos seus próprios. Sim. Essas santidades que existiam. E
durante essas santidades, havia também as manifestações próprias das religiões indígenas. Então, havia transe místico, tudo aquilo que nós observamos já na prática espiritual indígena, você encontra na santidade. Essa é a primeira manifestação que nós temos no Brasil que não fosse católica. Depois nós temos os calundus, que surgem já no início do século XVIII, que não são uma derivação da santidade. Pode ser que em algum momento haja um cruzamento, haja um incluso entre as práticas do calundu com as práticas das santidades, porque, como eu falei, são santidades. Então, em diversos locais do Brasil, houve o mesmo fenômeno da mistura da prática indígena e da prática católica. Então, também pode ser que tenha havido nos rincões do Brasil essas práticas, porque é chamada também de calundus, não tem um calundu, são os calundus. A palavra calundu é uma palavra também do léxico Bantu, são os povos da África subsaariana, de onde também advêm os povos que vêm de Angola, de Moçambique, do Congo, então dessa região da África. Então, esse calundu, essa prática, já havia a incorporação de espíritos que buscavam a cura das pessoas. Então, mais uma vez, a Inquisição é chamada, uma das grandes figuras do calundu chamava-se Luzia Pinta, ela é levada para o cárcere, levada para Portugal, onde ela vai ser julgada e ela é degredada. A pena que ela recebe é o degredo e ela não pode voltar mais para Minas Gerais, que é de onde ela foi presa. Então, os calundus, nós vamos encontrá-lo tanto no recôncavo baiano, no interior do Nordeste brasileiro e também em Minas Gerais. E essa Luzia Pinta é uma mais famosa dessas calunduzeiras, porque o registro sobre o processo dela foi descoberto por pesquisadores brasileiros que identificaram isso e escreveram muito bem sobre isso. Depois dos calundus, nós tivemos também aqui uma outra prática chamada de cabula. Lembrando que nenhum desses cultos eram o nome para quem os praticantes atribuíam. Então, os nomes foram atribuídos por outros. Então, ninguém fala, eu sou calunduzeiro. Não, eu faço uma prática que busca a cura. Os nomes foram sendo atribuídos pelas pessoas depois. Então, tanto o calundu quanto a cabula foram nomes atribuídos que depois passaram a fazer parte, como também o candomblé. Quando o candomblé começa, ele não chama candomblé. Ele não tem um nome, aí o nome é atribuído ao longo do tempo. Então, nós temos, no século XVIII, também a presença, XVIII e XIX, a cabula, especialmente na Bahia, e que vem para o Espírito Santo. É uma prática já com outras misturas. Além das práticas dos povos bantus, também se anexam essas práticas as práticas dos povos iorubá, em especial também a prática dos povos iorubá muçulmanos, chamado de malês. E aí você já encontra já uma mistura entre essas práticas também. A cabula, como era mais próximo do Rio de Janeiro, ela também vai influenciar uma parte da vida espiritual do Rio de Janeiro. No século XIX, em 1835, há a chamada Revolta dos Malês, que acontece em Salvador. Sim. E essa revolta ela é terminada a bala. Então, as tropas federais elas conseguem coibir essa revolta dos malês. Como falei, os malês são os muçulmanos. Grande parte dessa revolta foi engendrada por muçulmanos, mas havia também entre eles não muçulmanos que participaram da revolta. Sim. Acabou sendo chamada Revolta dos Malês.
com medo de que no Brasil fosse reeditado o mesmo fato que houve no Haiti, em que todos os brancos foram mortos pelos escravizados, todos os senhores de engenho, produtores e tal, eles foram mortos porque houve uma revolta dos escravizados no Haiti, cerca de 50 anos antes, e havia um temor que se repetisse isso no Brasil. Então, quem participou da revolta, os que não foram mortos, foram degredados ou fugiram. Muitos fugiram para Penedo, em Alagoas, e muitos fugiram para o Rio de Janeiro. Sim. E foram habitar um espaço coletivo chamado, na época, e até hoje é esse mesmo nome, de Pequena África. É na região do Porto, do Rio de Janeiro, perto do Cais do Valongo, uma parte histórica do Rio de Janeiro, e é onde essas diversas etnias, grupos, foram se reunindo e foram trocando informações, e aí surge aquilo que nós chamamos de macumba. Então, mas a macumba foi um nome genérico para dar para qualquer tipo de prática que fosse feita por pretos. Então, era um nome genérico que vinha de um instrumento musical que era utilizado para animar as práticas dessas pessoas. Eles não se diziam, em princípio, macumbeiros. Depois, isso passou a ser normal. Mas você encontra, por exemplo, no século XIX, em anúncios de clubes, das festas em clubes, das orquestras de macumba que tocariam nos clubes. Então, até então, o instrumento musical não tinha ainda ocupado o espaço também religioso, nem tinha ainda a imagem de algo malévolo, como a macumba passa depois a ter como algo malévolo. Sim, sim, essa visão, né? Os pretos é sempre algo malévolo, né? Mas, enfim, e aí essa macumba que existia especialmente no Rio de Janeiro, voltando a dizer que a macumba designava qualquer prática feita por escravizados, alforriados, homens livres, que tivesse ligação com a África. Então, você vai observar que desde o batuque, no Rio Grande do Sul, que também começa no século XVIII, até a encantaria indígena do Amazonas, tudo era macumba. Os jornais vão dizer que tudo isso é macumba, mas são práticas diversas, que têm as suas próprias peculiaridades, mas no Rio de Janeiro começou a ser essa construção, essa relação entre os diversos grupos étnicos de diversas origens na Pequena África começam a trocar ideia, a existir, a falar sobre isso, e aí também é o berço do samba, o berço dos cordões de carnaval, tudo isso acontece na Pequena África. E também tem os rituais de macumba. Grande parte dos frequentadores dos cultos de macumba não eram as pessoas pobres que buscavam a cura dos seus males nesses espaços. Eram pessoas também da classe média. Há uma reportagem, por exemplo, que o candidato ao presidente da República, Federico Gaspar Dutra, ele carregava consigo o seu próprio feiticeiro, que ele era um homem que o ajudava nas suas práticas, e o outro candidato também tinha o seu próprio feiticeiro. Então, as camadas sociais de maior poder aquisitivo, das elites, também frequentavam esses espaços. Os jornais trazem, no início do século XX, o registro abominável de carros na frente dos terreiros de macumba. Algo assim que, para o repórter, era inadmissível que as elites cariocas visitassem esses espaços, também buscando algum tipo de cura. Terra Sem Mares. E aí, esse grupo, especialmente, começou a falar de uma prática menos africana. Sim, entendi. A prática africana, ela é muito mais sensual, ela é muito mais orgiástica do que o branco
da elite carioca poderia suportar, porque eram as danças de orixá, de inquis, de vodum, sem camisa, suados, transsensuais. Isso é Sim, pecaminoso. O sim. atabaque, o uso de charuto, o uso de fumo, o uso de cachaça. Nossa, isso é muito bárbaro. Aham. Ortodoxos, né? Eu preciso mudar isso. E aí começou a nascer um movimento que depois foi chamado de Umbanda Branca e Demanda, que tentava tirar todas essas características Os dos pretos. pretos para fazer uma Umbanda cada vez mais espírita. Porque o Sim. espiritismo chega no Brasil em 1863, se eu não me engano, que é o primeiro grupo espírita fundado no Brasil, e ele tem uma influência gigantesca, porque parte da corte brasileira do Segundo Império Aham. se sente muito atraída pelo espiritismo. E aí a elite carioca também se sente atraída pelo espiritismo. Junto disso, também se sentem atraídos pelos movimentos ocultistas da Uhum. Europa, a ordem maçônica, a ordem martinista, Rosa Cruz, né? a ordem Rosa Cruz. Isso começa também a chamar atenção, mas em especial a Sociedade Teosófica Sim, Blavatsky também sim. influencia por demais esses grupos. E você vai encontrar depois na Umbanda, inclusive naquele círculo esotérico da comunhão do pensamento, que é uma sociedade, é ligada à sociedade teosófica, tinha uma emissão de uma apostila de estudos que era enviada para a casa das pessoas. Terreiros de Umbanda utilizavam isso como doutrina de seus terreiros, para realmente tirar qualquer tipo de ligação com a África, o África. conhecimento da Europa, o conhecimento da Índia, porque no primeiro congresso de espiritismo de Umbanda, até então, Espiritismo de Umbanda era o nome. Então, em Sim. 1941, houve o primeiro congresso de espiritismo de Umbanda. E se discutiu a origem da Umbanda. Aham. Então, ficou quase que patente de que a Umbanda teria nascido na terra que desapareceu, chamada Mu. De Mu, ela teria ido para Lemúria, uma outra terra Sim, que não sim, sim. existe mais. A gente- Depois de Lemúria, teria ido para Atlântida. De Sim. Atlântida, ela teria ido para a África, onde os pretos bárbaros corromperam a Umbanda. E aí ela veio para o Brasil, trazida pelos pretos, e o Brasil tinha a missão de tirar o barbarismo que os pretos infligiram à Umbanda. Então, a missão do brasileiro era Aham. tirar toda essa poluição Sim. espiritual colocada pelos pretos. Nada mais racista do que isso, É isso que eu ia falar agora. porque isso vem ao encontro das teorias raciais, tanto de Lombroso, que Lombroso foi um jurista, Sim. escrevia que a aparência designava o pendor para o crime. Nina Rodrigues, o médico legista brasileiro baiano, e que não era branco, ele era Uhum. um pouco mais escuro do que eu, mas que Sim. renegava as suas origens pretas, ele Aham. escreve também um livro chamado Africanos no Brasil, e que ele vai colocar a mesma situação e vai descrevendo as etnias que nós tínhamos no Brasil, o que também era propenso ao crime, ao estupro, ao roubo. Então, isso também foi. Então, essas teorias eugenistas, desde o Segundo Império, quando Dom Pedro II, que era um linguista extraordinário, falava mais de 10 línguas, ele viaja pela Europa e pelo Oriente Médio, convidando pessoas para virem para o Brasil com Uhum. a distribuição de terras. Então, nesta época, o Brasil doou terras aos europeus e pessoas do Oriente Médio para que Sim. viessem ao Brasil para morar aqui, para embranquecer a nossa população, porque nós tínhamos que nos embranquecer para evoluirmos
como sociedade. Isso, né? Nesse primeiro momento, houve a entrega de terras aos imigrantes. Sim. Quando tem as duas guerras seguintes, tanto a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, a imigração acontece, mas sem já a benesse de ter terras, porque eles vêm fugindo da guerra. Algo muito lógico, né? Eu vou sair da guerra e ver um país que pode ter uma vida depois. Então, isso vai acontecendo, essa construção dessa Umbanda muito diversa da origem da macumba, porque ela vai ter que ter uma asepsia a essa prática para que a população branca, da elite carioca, seja partícipe dela. Mesmo que nesses terreiros havia pessoas que não fossem da elite, mas ela foi uma construção feita pela elite para tirar as características negras dela. E aí há um mito criacional que também foi criado em razão disso, que no dia 15 de novembro de 1908, numa reunião espírita em Niterói, o caboclo das 7 encruzilhadas teria se manifestado no corpo de Zélio Fernandino de Moraes e teria anunciado que, a partir daquele momento, seria os espíritos pretos, de caboclos, de indígenas, que se manifestariam e não seriam expulsos das reuniões espíritas. Sim. Então, esse é o mito criacional da Umbanda. Sim. Então, veja, 15 de novembro, data da comemoração da República. Da República. Qual o espírito que se manifesta? Um caboclo. Na época do brasilianismo, em que o Brasil precisava de uma figura que estabelecesse a feição do Brasil, e a escolha foi do caboclo, mas não do indígena bravio, do caboclo que traiu as suas origens. É o caboclo José de Alencar, é o Peri Acesti, é o Peri que trai a sua tribo e se torna católico, se junta com os brancos e se volta contra o seu próprio patrimônio espiritual, tornando-se um branco também. É esse indígena que vai existir nesta Umbanda. E, além disso, uma vidente viu que esse caboclo tinha um resquício de batina. Aí perguntam para ele, mas o senhor é um caboclo, mas eu estou vendo que o senhor tem uma batina. Aí ele responde, porque antes de eu ter sido um caboclo no Brasil, eu fui um padre. Aí ele conta, ele foi o padre, o frei Galabrida, e aí esse frei, ele era um jesuíta. Ele participou da catequese dos índios no Brasil. E ele também era muito duro nas ideias dele, tanto em Portugal quanto no Brasil. Então, esse frei que era a manifestação depois do caboclo. Então, veja, a construção de tudo isso foi muito bem urdida. Esse mito criacional foi muito bem urdido e há pessoas que creem piamente que tudo isso aconteceu. Mas nós vamos pensar de novo. Zélio, antes de morrer, gravou várias fitas, entrevistas que foram dadas. Aí perguntaram para ele, quando que introduziu na Umbanda a prática, por exemplo, de usar punhais nos símbolos que a Umbanda tem. Aí ele fala, quem traz isso é o Orixá Malê. Quando o Orixá Malê se manifesta? Em 1913. Então, a partir de 1913, este movimento do Zélio tem o nome de Alabanda, porque o Zélio fala que quando o Orixá Malê, mais uma vez, para lembrar, vem da palavra Yorubá Imalê, que quer dizer muçulmano. Então, o Yorubá chama o muçulmano de Imalê.
E Malê. Então, quando eu falo orixá malê, era um orixá muçulmano. Sim. E aí ele fala o seguinte, que o malê era um malaio muçulmano. E em razão, em homenagem a ele, o nome desse movimento era Alabanda, porque a palavra banda, para esse grupo, queria dizer o lado. Então, a banda do Mário, a banda da Valéria, a banda do Francisco, então é o lado, então era o lado de Alá, porque como ele era um malaio, então era a banda, então era Alabanda, não era um banda ainda. Esse nome só começa a pegar porque eles falam, não, a Alabanda não ficou muito bom. Muito bom. É. Mas como eles conheciam a palavra Umbanda, que segura, o nome acabou sendo o mais utilizado. Quando, depois desse congresso, além de falar que a Umbanda veio de Nu, passou por Lemúria, Atlântida, se corrompeu na África, e o Brasil tinha a missão de limpar a Umbanda para deixá-la cada vez mais espírita. Junto disso, começa também a existir as outras misturas, e aí se cria uma outra teoria, que a palavra Umbanda vem do sânscrito, que seriam dois mantras, Aum e Bandam, que é a unidade, esqueci, o todo na unidade, algo parecido com isso. E aí também essa teoria ficou muito forte, muitas pessoas repetiram isso, em especial um segmento da Umbanda chamada Umbanda Esotérica. E essa Umbanda Esotérica sofre influência total da teosofia de Blavatsky. Sim. Então, ela é toda construída nos livros da Blavatsky. Sim. Mate Silva, que foi a pessoa que pensou a Umbanda Esotérica da Raiz da Guiné, que é o nome que eles dão mesmo, da Raiz da Guiné, ele era um leitor ávido dos livros de Blavatsky. Ele vai desenvolvendo toda uma visão com base na teosofia. E aí ele fala mal do catimbó, fala mal da quimbanda, fala mal da macumba, fala mal do candomblé, tudo aquilo que não é o que ele faz, ele fala mal. Sim. E aí ele vai discutir muito e agredir muito uma personagem que surge nos anos 50 no Rio de Janeiro, chamado Tancredo da Silva Pinto, um homem preto, nascido no interior do Rio de Janeiro, que vem morar na capital federal. Não podemos esquecer que o Rio de Janeiro é a capital federal nessa época ainda. Sim, sim. O Tancredo, tenta resgatar toda a influência africana da Umbanda, por mais que ela tenha tido uma transformação cada vez mais embranquecida por essa elite que vai discutir, faz o congresso Espiritismo de Umbanda, Tancredo vai fazer frente a isso. E aí ele é o alvo preferido do Mate Silva, que fala que ele não sabe nada de Umbanda, que ele aquilo, e do Lourenço Velho. Lourenço Velho, ele escrevia no jornal de Umbanda. O jornal de Umbanda era o porta-voz dessa elite de Umbanda que eu falei, que criou todo esse mito criacional, essa história que existe sobre isso. Mas vai falar, o que é Umbanda? Aí o umbandista vai falar que é a manifestação do espírito para a prática da caridade, que é uma definição que todo umbandista sabe de cor e repete isso. Mas a Umbanda é uma construção, é um construto social, econômico, antropológico, sociológico, que vai responder a uma demanda específica de uma fase histórica que o Brasil passou, que precisava esconder ou diminuir a influência dos escravizados nas práticas mágicas que visavam a cura. Então, isso tudo foi sendo modificado buscando elementos europeus que foram trazidos enviesadamente, até a cabala judaica foi enfiada na Umbanda para que tivesse toda
a limpeza étnica ligada aos pretos, aos escravizados, Sim. até isso chegou ao ponto de ser feito. Por quê? Grande parte da elite, dessa elite que vai escrever de Umbanda, que vai falar da Umbanda, sofre influência de todos esses grupos que eu falei. Ordem maçônica, ordem martinista, ordem teosófica, ordem Rosa Cruz. Então, eles pegam os elementos estrangeiros e enfiam a Umbanda como a doutrina da Umbanda, para entrasse no lugar de qualquer conversa que houvesse da tradição vinda de África. Então, é a aplicação extraordinária do racismo estrutural que nós sofremos desde o começo da escravização. Então, a Umbanda, ela tem uma marca, das pessoas que a criaram, uma marca bastante racista. E o Tancredo faz o contrário. Nós temos a Umbanda, mas ela é filha da Macumba, ela é filha da África. Vamos resgatar tudo aquilo que foi sendo retirado ao longo do tempo. E ele vai fazendo, ele tem uma coluna do jornal por 25 anos, Jornal O Dia, mas escreve mais 14 livros, tem uma revista própria, chamada Revista Mironga, que ele vai falar da visão que ele tem africanizada da Umbanda. Enquanto ele esteve vivo, essa visão ela era forte pela figura que ele era. Quando ele falece, isso vai enfraquecendo, e os movimentos, de novo, de embranquecimento da Umbanda voltam fortemente, e aí São Paulo é o carro-chefe disso, uma Umbanda sagrada do Rubens Saraceni, que vai chamar o orixá de anjo, de trono, vai tirar toda a característica preta do orixá iorubá, não leva em conta as divindades dos inquices, do Bantu, ou dos vodus do povo Jeje, do povo do Benin, e vai falando que tudo é anjo, coloca as cores, mais uma vez, ele pega símbolos, por exemplo, da Ordem do Templo Orientes, da Ordem de Telema, coloca como símbolos de Umbanda, troca rituais de magia cerimonial e coloca orixás no meio, criam vários cursos para divulgar tudo menos a tradição africana, para afastar isso, para nos afastar cada vez mais da tradição africana. Então, esse é um resumo, bem resumido, do que é a Umbanda desde o começo. Eu vi uma live sua, Mário, falando sobre o Hospital de Mesquita, que você comunicou, que foi ele que fundou, né? Seria o Hospital de Umbanda, mas não conseguiu, ele não conseguiu. Era só uma clínica de atendimento, o Hospital de Umbanda eram 3 salas. Quem dirigia esse hospital era um general de exército médico, que também era um bandista, que dirigia esse hospital. Hoje é o Hospital de Mesquita, mas era para ser o Hospital de Umbanda, que foi a luta do Tancredo o tempo inteiro para que isso acontecesse. O Tancredo, ele era um compositor muito excepcional. Ele participou de grandes composições do samba. Ele que criou o samba de breque junto com Moreira da Silva. Eu vi. Então, e ele, em razão disso, ele ganhou muito dinheiro. E tudo que ele ganhou com os royalties, ele enfiou tudo na Confederação, Congregação Espírita de Umbanda, que ele fundou em 1968, para criar o hospital, para criar a escola. Ele criou a primeira escola de línguas africanas. Tinha um professor que ensinava Yorubá, outro professor que ensinava Quimbundo, Kikongo, no Rio de Janeiro. Ele falava que nós tínhamos que aprender a falar a língua original dos nossos antepassados para colocar isso no culto. Olha a preocupação de uma pessoa analfabeta. Sim. Analfabeta. Olha a preocupação que ele tinha. Então, e é essa pessoa que nós não lembramos. Por quê? Mais uma vez, cultural, porque é preto.
Eu até cheguei a comentar com você em off, né? Que aqui a gente, para quem não sabe, a gente está aqui no Rio de Janeiro, tá? O pessoal que está aí, estamos falando aqui do Rio de Janeiro. Aqui, Mário, muito se fala do Zélio. Sim. Do Tancredo, quase não se fala. Então, assim, quando eu comecei a assistir algumas lives suas e eu fui buscar algumas coisas, eu fiquei de queixo caído. E aí, falando desse hospital, que, infelizmente não foi para frente, que ia ser uma coisa assim extraordinária. Se ele conseguisse fazer, puxa, infelizmente, fantástico. Um pesquisador chamado Ferlan, ele deve lançar uma biografia do Tancredo ainda até o final do ano. Ele me mandou o trabalho acadêmico dele de mestrado, que vai ser a base para o livro dele. É extraordinário, é extraordinário. Traz informações muito boas para quem não conhece o Tancredo. Vai ser um livro que vai um jogo de águas para o povo que pratica a Umbanda, para compreender o passado dela. E o autor não é um bandista, ele não é ligado à Umbanda. Agora ele está querendo saber sobre a Umbanda Molocô comigo, mas até então ele foi pesquisar em razão da importância histórica. O irmão dele é iniciado na Umbanda Molocô, também iniciado em Ifá, mas ele não. Mas ele foi estudar isso em razão da importância que ele percebeu que Tancredo tem, que foi esquecido. Então, esse livro será muito bom, que trará muitas informações ao público em geral. Porque os livros do Tancredo não são mais reeditados, estão esgotados e custam muito caro. 400, 500, 600 reais os livros. E os livros não são tão bons como as pessoas pensam, porque toda aquela teoria que eu falei, da Sola Teosófica, da Cabala Judaica, também existia os livros do Tancredo. Não tem jeito, porque quem escreve para Tancredo são pessoas envolvidas com isso. O Tancredo é analfabeto, então quem escreve não é o Tancredo. Sim, eram outras pessoas. Fala mais ou menos o que tem que colocar no livro, e o resto, quem coloca, quem escreve. E aí isso vai tendo o tempero do ghostwriter, né? Do segundo autor do livro. Sim. Então, a pessoa tem deve ser um livro fenomenal que vai trazer os segredos do Molocô. Não é bem por aí. Tem muito mais informação do Molocô nos jornais que ele escrevia do que nos livros que eles têm. Os rituais, das formas como eles faziam, tem muito mais informação no jornal e na revista Mironga do que nos livros do Tancredo. Então, quem quer comprar porque acha que vai ter mais informações que ninguém tem nos livros dele, está enganado, está achando errado. Porque não tem tanta coisa assim. Tem coisa legal, mas assim, nada que... por exemplo, o livro Cabala Umbandista, eu cheguei a ver R$5.000 no... Eita! Nossa! E é um livro que, na vida de um macumbeiro, não acrescenta quase nada. Da Cabala Judaica, da Cabala não sei o quê. Que vai contar algumas histórias tal, e ponto. Nada assim muito especial. Sim. Mas o Tancredo, como pessoa, ele foi extremamente importante. E o que acontece quando ele morre? Ele cria a prática da Umbanda dele, ele dá um nome também, que é Umbanda Molocô. Este nome, o Omolocô, que é o meia Umbanda que ele pratica, segundo o pesquisador e escritor Ney Lopes, famosíssimo, que é iniciado em Ifá, escreveu mais de 30 livros, escreveu inúmeros sambas, é um multitarefa da arte. Ele fala que o culto Omolocô foi um culto que existiu no Brasil com poucas pessoas, que era de origem bantu. E aí nós vamos ver, a palavra Omolocô não é de origem bantu, porque ela é uma palavra dos filhos de Loco, ou filhos da floresta. Então, é uma palavra de origem iorubá, não é bantu.
Entendi. A pessoa que teria trazido isso para o Brasil foi Maria Bataió. O nome Bataió é um nome que não é iorubá, mas é o nome do Benin, entre o Benin e a Nigéria, o nome do Fon ou do Euê, que não é iorubá. Algumas práticas do Omolocô nós identificamos que há em Angola e também que há na Nigéria. Então, já foi uma mistura que foi acontecendo. Outra tradição fala que vem de Chico Rei, de Minas Gerais, que foi um famoso senhor de escravos preto, que conseguiu comprar sua alforria e comprava escravos para libertá-los. Então, ele escondia ouro no cabelo, conseguia furtar o ouro das minas para poder comprar escravizados e livrar deles. Mas ele também era um católico apostólico ferrenho, mandou construir igrejas, fazia as procissões. Então, a história de Chico Rei é uma história ligada muito mais à Igreja Católica, às Irmandades Católicas, do que uma prática de origem africana. Mesmo que nós saibamos que as Irmandades Católicas tinham sempre ligação com os cultos afro-brasileiros, sempre. Em especial a que vive até hoje, a Irmandade da Boa Morte, lá no Recôncavo Baiano, uma ordem famosa, uma ordem leiga de negras, só de mulheres negras, todas do candomblé. Só pode entrar na ordem uma mulher de candomblé. Nossa, é o requisito, mas é uma ordem católica. Então, sempre esteve imbricado o catolicismo e as práticas afro-religiosas. Sim. Em certo momento também as práticas malês, as práticas dos muçulmanos, mas esse amalgamento, esse hibridismo, essas misturas foram se desenvolvendo ao longo do tempo e nós somos hoje o fruto disso tudo. O importante é que nós entendamos essas nuances. Nós não podemos esquecer, porque muitos pensam que a Umbanda ela foi gestada no espiritual e caiu pronta em cima do Brasil, já limpa pelos brancos do início do século XX, e aí, de novo, se deturpou com os pretos que quiseram falar que a Umbanda é coisa de preto. Que Umbanda não é, Umbanda é coisa de preto. Aí começou, é coisa de branco. Aí também aquela história que orixá não tem cor, que orixá é uma energia. E aí tem um sacerdote de candomblé, muito amigo meu, falou assim, se orixá é energia, põe o dedo na tomada e sente o orixá. Sinta o orixá com o dedo na tomada. O orixá é uma divindade de um povo, o povo iorubá, um povo preto. Quem criou? Aí fala, não, o orixá agora é um conceito universal. Aonde, cara pálida? Então, eu vou falar, então, que o Thor dos nórdicos é uma divindade universal? Lógico que não. Pertence a um grupo específico de seres humanos que criaram esse culto, que faziam a prática, e a mesma coisa dos iorubás. Quando eu falo de orixá, eu tenho que me remeter ao grupo que inicia o culto a esses seres, que é o grupo iorubá. Quando eu falo de Inquice, eu vou ter que me remeter ao povo bantu. Se eu falo de Vodum, eu tenho que me remeter ao povo do Euê, Fon, Jeje, do atual Benin. Então, eu não posso descaracterizar as divindades dos outros para adaptar a minha branquitude. Sim, que orixá é paz de amor, que orixá é isso, que orixá é aquilo, mas nada do que aquilo que quem criou o culto fala. Eu me desprendo disso e crio uma nova roupagem, uma apropriação religiosa. Sim, não, entendi. O Luiz Albano, ele fez uma pergunta aqui, deixa eu colocar aqui na tela. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo no nosso canal. Se inscreve aí, Luiz, ajuda a gente aí. O número de obras em edições limitadas do Tata Tancredo também ajuda nesse apagamento histórico? O Luiz, veja, obrigado pela pergunta e boa noite. Veja, nós temos que entender o momento em que isso foi editado. Então, nesse momento, não havia tantas pessoas que liam.
o nível de analfabetismo no Brasil era muito grande. Então, não havia realmente uma edição de 10 mil volumes, eram volumes pequenos. E a Sim, editora espiritualista, ela acabou, porque a procura desses livros foi diminuindo cada vez mais, então não houve interesse em reedição e aumento das impressões da obra. É sim, um contexto em geral. Eu não diria que é fruto só do racismo, porque senão nem teria escrito esses livros. E se você pega os jornais de época, esses jornais do Tancredo, os livros do Tancredo e do Byron, especialmente, eles eram divulgados em jornais que não tratavam de Umbanda. O Jornal do Brasil, por exemplo, sim. divulgava o livro do Tancredo e do Byron nas suas páginas. Você vai encontrar lá nas notinhas divulgando o livro, que o livro ser lançado, que sobre Umbanda, quem quer ler alguma coisa estava lá. Então tinha uma notinha no jornal que não tratava de Umbanda, mas que trazia esses livros. Então, eu não diria que é fruto do racismo, especificamente o fato de poucas edições. Respondido, Luiz. A Vanessa, boa noite, Vanessa. Vanessa Vorcaro, eu acho que é isso. Sim, Baba Mário, e qual é a importância de Baba Sanin para o culto homoloco? Babassanin ele foi uma figura importantíssima na pequena África. Ele era um malê, ele era um alufá, ele foi muito importante, e também, assim como outros alufá, estiveram ligados a esse movimento todo da macumba carioca do século XIX até o século XX. João Alabá, tio Sanim, tia Olga, eram pessoas importantes, tia Ciata, e todos, a característica que tinham em comum era que eram muçulmanos. Então, e foram importantes no desenvolvimento do que a gente chama hoje de Umbanda Molocô. São figuras muito importantes da história nossa da Umbanda Molocô. Ou do Molocô, para quem não crê em Umbanda Molocô. Respondido, Vanessa. Eu tenho uma pergunta para você, Mário. Sim, Aqui onde nós moramos, existem muitos sacerdotes da Umbanda. certo? Eu sou uma pessoa que analiso muito, observo muito. E eu vejo que alguns, eles tratam a incorporação como se fosse a coisa primordial no terreiro. Eu já assisti algumas lives suas e já vi você falando sobre a incorporação. E tem alguns lugares também que parece que é assim, aquele filho de santo que não incorpora, dá a entender que ele não tem importância. O mais importante é a incorporação. O que você pode dizer disso para a gente? Eu sempre falo, e volto a repetir agora nessa entrevista, que é um erro muito grande. Isso também é uma construção que Sim, foi feita ao longo do tempo. Se nós aham, pegarmos, por exemplo, Mãe Menininha do Gantuá, a sim, sim, famosa Mãe Menininha do Gantuá, que iniciou no candomblé Caetano Veloso, Maria sim, Bethânia, que foi cantada por Dorival Caymmi. uhum, Essa figura nunca incorporou. Ela era iniciada em Oxum, e ela orixá do Gantuá por quase 40 anos, se não me engano, que ela dirigiu o Gantuá, uhum, e não incorporou, não incorporava a orixá. sim. Tata Tancredo também não há nenhum registro da incorporação dele em lugar nenhum. E Oh, ele, Tata Tancredo. sim, Assim como outras figuras importantes que nós temos que não incorporava. sim, Mas mesmo assim, chegaram a sacerdotes, tinham suas casas, mas não incorporavam. É sim, que essa ideia da incorporação ficou tão importante quando a história do Zélio ficou famosa a partir dos anos 70, que até sim, então você não vai encontrar nenhuma publicação, nenhuma, de 1908, desde o mito criacional, até sim, 1972,
você não encontra nenhuma publicação, nenhum livro que fala que a Umbanda nasce com o Zélio. Esta é uma criação feita especialmente por um sacerdote paulista chamado Ronaldo Linares. Sim, junto com uma jornalista carioca que escreve um artigo dizendo que quem criou a Umbanda foi Zélio. E aí, Ronaldo vai até Zélio, passa a conviver com ele e passa a divulgar essa história de que ele criou a Umbanda junto com o Caboclo Sete Cruzilhadas. Sim. Então, e logo depois morre Tancredo. Então, o contraponto dessa ideia não existia mais. Então, realmente a história, como a Umbanda se inicia com Zélio e a manifestação do Caboclo Sete Cruzilhadas, que na verdade era o padre Malagrida, o jesuíta que catequizava os índios. Então, isso que ficou. E a limpeza étnica, a limpeza de cor da Umbanda foi de vento em popa a partir de então. O orixá não tem cor, orixá é branco, orixá é energia, orixá é anjo, orixá é horóscopo. Tem até um livro do Tancredo chamado Horóscopo da Umbanda. Então, o orixá é horóscopo. Então, eu sou de Leão, o meu orixá é Ogum, meu planeta é Marte, e pronto, já tem a tabelinha. E já nasço assim já. Eu já vi isso. E assim que infelizmente ficou assim. Então, toda a tradição africana foi relegada a nada, a zero. Sim. E aí eu vou criando novas orientações, novas doutrinas que vão apagando cada vez mais as origens pretas dela. E aí eu vou anexando Reiki, cromoterapia, eu vou colocando, porque como eu não tenho mais a ligação ancestral, eu vou colocando outras coisas para suprir a falta que eu tenho dessas práticas. Entendi. Como eu não tenho mais, então eu tenho que achar outras que eu possa colocar. Mas quais práticas que são? As práticas que o mundo New Age aceita. Porque em 66, a manifestação da New Age nos Estados Unidos, que também influencia o Brasil desde o princípio. A tal da Era do Aquário, né? A Era do Aquário, tudo isso também vai refletir na Umbanda. Porque a Umbanda é viva, então ela vai receber essas influências e isso atrai pessoas. Como o Pierre Bourdieu fala, e outros falam, religião é mercado. Então, ela vai se adaptar ao mercado. As pessoas querem ver galinha depenada, quer depenar galinha? Não, que o Zacaduquinor faz e beleza. Não há mais, eu não tenho que me preocupar em criar galinha, eu não tenho que ter uma terra para louvar as divindades, eu vou fazer isso no meu apartamento. Em vez de eu fazer algo muito dispendioso, eu vou acender uma vela e pronto. Porque eu vou trocando tudo. Essas coisas são dos bárbaros. Eu sou uma pessoa da nova era. Eu sou sou superior ao homem do passado. Eu sou mais inteligente, eu sou mais bem informado. Então, tudo isso também influencia a Umbanda. E chegar ao ponto de ter hoje a Umbanda carismática, como se fosse um culto do padre Marcelo Rossi, só que é de Umbanda. Guitarra, bateria, baixo. Nada a ver. Legal, mas que vai... E não é uma crítica, porque no início da Umbanda, você vai encontrar cavaquinho, clarinete, trompete, mas Tancredo explica muito bem por que isso é feito. Se fosse batido o tambor, todo mundo ia para a cadeia. Então, eles encontraram outros meios musicais para cantar as músicas de macumba sem que a polícia perseguisse. E aí também foi a chance de músicas de macumba entrarem na programação do rádio. Então, você vai encontrar, já em 1923, um alufá chamado
José Spinelli, ou José Spinguela, que era o apelido dele, que era muito magrelo, mas José Spinelli, ele levou o seu terreiro para cantar na Rádio Tupi, uma Nossa! noite de macumba, que foi a Eita! primeira vez que se tocou macumba na rádio, a macumba religiosa, não a macumba, instrumento musical, onde cantou-se pontos de Exu, cantou pontos de Ançã, de Ogum, de Xangô, e Nossa! lotou a Rádio Tupi para assistir a apresentação. Que Em bacana! razão desse sucesso, veio, não me lembro qual foi a personagem, uma famosa cantora americana, eu me esqueci o nome dela. Ela veio para participar de uma gravação com eles para o LP dela, nos Estados Unidos. Em razão disso, músicas de macumba, que ela gravou com a voz dela, já em inglês, que levou para fora. E em razão disso também, o pai, o Zé Spinelli, teve uma matéria de 2 páginas no jornal do seu terreiro, como que ele era, falando sobre ele e tal. E houve uma importância muito grande. Aí eu pergunto, o que aconteceu para que isso se perdesse? É o próprio racismo religioso que vem do cultural. Então, esse apagamento histórico, ele é feito e foi urdido por tudo. Então, vamos pensar como a gente vai apagar tudo isso. E vamos apagar como? Trocando as tradições africanas por tradições outras que não se encaixam, que não se casam, mas atendem a um público mais jovem, mais moderno, mais cool, mais legal, mais bacana, mais branco. Não, não é assim. Tem uma outra pergunta aqui da Isabel Barbeitos, né? Eu acho que é isso. Boa noite, Isabel, seja bem-vinda. Poderia falar mais sobre o que seriam os orixás? E eu ainda faço até uma outra pergunta em cima. Qual é a diferença dos orixás para o povo de rua, né? Que as pessoas chamam aqui povo de rua, que são os tranca-rua, lá Maria Padilha. Tem alguma diferença, Mário? Muita diferença. A orixá é uma divindade do panteão do povo iorubá. O povo iorubá é o que habita o sudeste e o sudoeste da Nigéria, uma parte do Benin, uma parte do Togo e uma parte do Serra Leoa. Então, esse povo iorubá tem aproximadamente, hoje em África, 33 milhões de habitantes. É o levantamento último que foi feito de censo para saber do povo iorubá. E também tem o povo iorubá na diáspora, como nós vamos encontrar no Brasil e também no Caribe, nos Estados Unidos, da diáspora do povo iorubá. A palavra orixá vem da frase Niorixada. Essa frase quer dizer o quê? Aquilo que é especialmente escolhido pelo meu ori. Na tradição iorubá, o meu ori é a divindade que habita em mim. Então, a minha divindade é o meu ori. E o meu ori, ele sabe se eu preciso de um axé de algum orixá específico. Então, quando eu estou em uma dificuldade, ou então o meu clã pertence a um orixá, o meu ori vai me orientar para que eu me inicie para este orixá. Então, não há orixá de cabeça, porque isso não existe. Porque o meu orixá de cabeça é meu próprio ori, porque o meu ori é minha cabeça. A palavra ori quer dizer cabeça. Então, o ori que vai escolher qual orixá que eu, como ser humano, preciso para ter uma vida mais adequada. Por isso é a frase Eni Orixá, aquele que é escolhido especialmente pelo meu ori. Nossa! O povo iorubá, que é o povo que passa a cultuar o orixá, vai ter uma discussão histórica, sociológica, antropológica, de quanto tempo o culto ao orixá existe na Nigéria.
você vai encontrar respostas entre 2.000 e 10.000 anos. Mas ninguém pode chegar e falar assim, é tanto tempo. Então, esse culto de orixá, a forma como ele é feito no Brasil, não é a forma como é feita na Nigéria, porque há o apagamento, o distanciamento lá, então foi se adaptando. Então, alguns materiais que se usavam como oferenda, por exemplo, o obi, ele só passou a existir o obi quando se plantou obi no Brasil. Mesmo assim, é difícil que o obi que dá na Nigéria dê no Brasil. Sim, entendi. Ele nasce lá na Nigéria e tem 4 lóbulos. Aqui nasce com 2 lóbulos. O mesmo pé lá nasce com 4 lóbulos, aqui com 2 lóbulos. E tem um outro uso litúrgico. O dendê. O dendê só vem para cá. Quando o dendê vem da África, é plantado no Brasil. Então, no primeiro momento, não se usava dendê. E outros materiais. Então, tudo foi se adaptando à questão da língua. Era proibido que o africano falasse a sua língua. Era uma proibição da coroa e depois da república. Era proibido que o preto se comunicasse na sua língua. Ele era obrigado a aprender o rudimento da língua portuguesa e não podia falar a sua língua. Então, com isso também, ele não conseguia guardar as cantigas, as orações, tudo que ele tinha do cabedal de conhecimento oral que ele trazia de África, não conseguia manter. Então, tudo isso corroborou para que houvesse a dificuldade da mantença. Então, quando eu falo em candomblé, quando eu falo em umbanda, quando eu falo em calundu, são resistências de um povo para tentar manter a tradição religiosa dos antepassados. E a nossa obrigação hoje é fazermos isso, é lembrar os nossos ancestrais, trazê-los de volta ao nosso convívio, ao nosso contato, para reverenciar essa memória, porque isso é muito importante que nós façamos. E aí, sobre o povo de rua? A palavra Exu, por exemplo, ela só chega no Brasil com os Yorubá. Então, antes do Yorubá, no século XIX, não existia Exu. E aí, alguns Yorubá chegam no Brasil já doutrinados como anglicanos, especialmente anglicanos, porque um bispo católico chamado Samael Ajayi Crowther, que se formou na Europa como bispo, ele escreve o primeiro dicionário da língua Yorubá, que é em 1936. 1836. Ele escreve um dicionário. Ele coloca para Satanás o nome Exu. Então, esse autor, ele coloca que Exu é Satanás. E muitos Yorubá que se convertem à religião anglicana também são escravizados, porque não vêm só para o Brasil pessoas que cultuavam o orixá. Muçulmanos, vieram anglicanos, vieram que cultuavam o orixá, vieram para o Brasil. Então, muitos dos anglicanos escravizados já tinham a concepção de que Exu era o mal. E aí, nas manifestações espirituais, quando um ser espiritual tinha alguma característica mais bravia, mais de sensualidade, isso parece Exu, parece o diabo, isso é coisa do capeta. E aí surgiu o Exu entidade, completamente diverso do orixá, que o orixá é super sério, pouquíssimo sensual, porém o símbolo dele qual que é? É um pênis ereto, que ele é o símbolo da fecundação, e quando ele bate o seu ogó, ele vai para onde ele quer, porque ele tem o poder da ubiquidade. Entendi. E Exu, ele é aquele que faz a comunicação existir. Por isso o seu nome Laroye, quer dizer o comunicador. A palavra Laroye é o comunicador, o que faz a comunicação. Ele tem muita proximidade com características do deus Hermes,
da velocidade, do sim. mensageiro. Isso é o orixá original. Essas construções sobre Exu malvadão, que vai fazer o mal, que vai quebrar a perna do inimigo, essas são construções nossas, a gente vai colocando para esse Exu Satanás, do Samael Adei Crowther, como um ser que vai atender os meus mais vis desejos. Eita, nossa! E aí, é nisso que a Quimbanda, quando ela se desloca da Umbanda, usa como carro-chefe do seu trabalho. Eu vou atender os seus mais vis desejos. E aí o povo... É isso que é, porque o povo gosta disso, né? O povo adora isso. A Melissa... Não, como é que é? Ué, já falou. Ah, tá. Tem uma pergunta aqui que quer saber, assim, do Exu Tranca-Rua, que é o mesmo Exu, é isso? Eu entendi. Eu explico isso no meu vídeo, no meu canal, sobre o nome das entidades. Tranca-Rua, Exu Tranca-Rua, porque quando havia um trabalho espiritual, eu precisava fechar a rua, os ataques espirituais. Então, havia um Exu responsável por trancar a rua. Eu vi seu vídeo. Nada atacasse o meu trabalho espiritual, então eu cantava para que Exu trancasse a rua. Virou Exu Tranca a Rua. Então, entendi. Tem uma outra pergunta aqui. Melissa, boa noite, Melissa. Seja bem-vinda no nosso canal. Se inscreve aí, Melissa. Baba Mário, poderia dar uma breve explicação sobre as Yami? Grata. Não, Yami. Veja, Melissa, é um assunto que foge completamente do assunto de Umbanda que a gente veio falar. Então, no nosso canal, eu tenho um vídeo chamado Yami Oxorongá, Adiogun e outros Irumalés, que eu explico detalhadamente sobre Yami Oxorongá. Mas, para não fugir à pergunta, para que você não fique chateada, Yami Oxorongá designa uma divindade específica do panteão iorubá, que é muito importante na tradição iorubá, que representa o poder ancestral feminino. Então, é algo muito importante na tradição espiritual e que também reúne as mulheres importantes quando elas falecem, elas têm uma ligação com isso, os rituais têm a ver com isso. Então, Yami Oxorongá, ela tem um papel importantíssimo na tradição iorubá. Elas são divididas em 3 cores: Yami Funfun, Yami Pupá e Yami Dudu. São as 3 cores, branca, preta e vermelha. Cada uma tem uma característica de emprego, de louvação, qual que é a importância delas para o povo iorubá. No Brasil, nós temos poucas pessoas que têm um conhecimento adequado sobre o culto de Yami, porque ele acabou não chegando adequadamente no Brasil. Então, o candomblé faz reverência às Yami no ritual chamado de Padê, e aí elas são chamadas, são reverenciadas, mas é o conhecimento profundo de Yami Oxorongá ainda permanece com os Yorubá. Não. Tem uma pergunta minha, Mário. O candomblé e a Umbanda são 2 religiões afro, correto? Certo. Tanto uma quanto outra nasceram no Brasil. Sim. E aí, o candomblé assim... tem mais proximidade com a tradição africana do que a Umbanda. A Umbanda, entendi. Aquele sacerdote, ele pode ser os 2, ele pode ser do candomblé e da Umbanda, quando ele abre o terreiro, ou ele tem que ser só de um e de outro? Como é que isso funciona, assim? Aí é uma excelente pergunta para tentar quebrar alguns paradigmas. Sim. Nós somos ocidentais. Sim. Como ocidentais, nós temos diversas travas.
que vem do racionalismo europeu, do cartesianismo europeu, do positivismo europeu. Então, por exemplo, o maniqueísmo que nós vivemos hoje, o dualismo que nós vivemos hoje na política, Sim. reflete esse comportamento do povo ocidental. Ou você é uma coisa, ou você é outra. E isso é próprio do Ocidente, que não faz o menor sentido para o Oriente. Você pode ser o que você quiser, desde que você saiba fazer. Então, isso, para o Ocidente, é inadmissível, porque ou você é A, ou você é B. Você não pode ser AB. Você não pode ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Por exemplo, o meu sacerdote, com quem eu me iniciei na Nigéria, ele é iniciado para 4 orixás. Sim. O meu o Jugbonan é a pessoa que acompanha o iniciando, é o que orienta o iniciando nas fases iniciatórias e auxiliam o iniciador. O meu Ojúboná, ele faz parte de uma família real do município de Iragbidi, no estado de Oxum, na Nigéria. Ele é iniciado para 41 orixás. Sim. Ele é sacerdote de 10 orixás diferentes. Então, Entendi. isso lá para eles é algo muito comum. Para nós ocidentais, isso é um absurdo. Como é que eu posso ser de uma coisa e ser de outra também? Eu sou disso, ou eu sou daquilo. Então, isso causa muita confusão nas pessoas. Então, por exemplo, eu sou sacerdote de Umbanda, de Candomblé, de Ifá, de Jurema, de Quimbanda, e não há nenhum problema. Não estou maluco, ninguém está brigando pelo meu ori, não tem uma briga de orixá pela minha cabeça, e está tudo bem. Eu tenho uma vida saudável, eu tenho diabetes, mas o resto, nada, que vai morrer, vai ficar maluco, não. A gente ouve muita coisa, E assim, como reconhecer que eu sou da Umbanda ou eu sou do Candomblé? Como é que a pessoa sabe, assim? Tem algumas maneiras. Primeiro, aquilo que a pessoa se identifica. Entendi. O que ela sente quando ela vai em um espaço, o coração bate mais forte, os olhos brilham, a bochecha fica ruborizada, se maravilha com aquilo tudo. São indícios. Sim, a identificação com uma prática. Entendi. Na nossa forma de olhar, nós entendemos muito claramente isso, da escolha pessoal das pessoas. Então, no meu terreiro, eu falo muito sobre isso, daquilo que você quer fazer. Aquilo que você gosta, que você se identifica, que te dá prazer, que te dá local de viver, que te dá completude, porque é isso que a pessoa busca. Sim, claro. Realmente completa na sua busca espiritual. No entanto, também, na consulta oracular que eu faço para as pessoas, eu pergunto para o ori dela qual é o caminho espiritual adequado. Entendi. E aí vai indicar um caminho espiritual adequado para a pessoa. E muitas pessoas se frustram com isso, porque a pessoa vai lá acreditando que o caminho dela é Umbanda e segue a Candomblé. Sim. Ou então a pessoa vai lá acreditando que ela é da Umbanda, mas ela tem que seguir o budismo. Sim. Ela vai acreditando que ela vai seguir o Candomblé, mas tem que voltar para a igreja evangélica. Ela está lá crente que ela vai se iniciar em Ifá, mas tem que ir para a igreja ortodoxa. Isso sai no jogo. Isso sai nas respostas que eu faço para as pessoas. Mas nada impede que a pessoa pratique aquilo que ela quiser praticar. Entendi. Porque o ori vai indicar o que é adequado para ela. Então, se aquilo é adequado para ela, ela tem que fazer aquilo. O resto é problema dela.
Então, eu tenho que seguir, por exemplo, a Umbanda. Ótimo. Eu nunca poderia largar a Umbanda. Mas eu posso me iniciar no Candomblé? Posso. Eu posso me iniciar em Ifá? Posso. Eu posso me iniciar na Quimbanda? Posso. Eu posso me iniciar no Crema? Posso. Isso não vai invalidar o seu caminho na Umbanda. Porque Sim. está na Umbanda ainda. Não há nenhum problema nisso. Sim. Muitas pessoas acham que, imagina, não pode, você vai ficar maluco, sua cabeça vai dar um tilt. Eu sou exemplo que não dá tilt não nenhum. Dá. A minha esposa também, ela é iniciada no Candomblé, pratica Umbanda. E é muçulmana como eu. Tem uma outra pergunta aqui da Adriana Matosinho. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Para ser umbandista, é preciso passar por um ritual de feitura ou se recolher como no Candomblé? Depende da linha que aquela casa de Umbanda segue. Há alguns segmentos de Umbanda que existe um recolhimento num quarto específico chamado de camarinha, onde Sim. ela vai passar por alguns rituais mais elaborados ou menos elaborados, de acordo com a tradição daquela casa, ou há também umbandas que não têm nenhum rito iniciatório específico como esse, mais ou menos o que acontece, toma um banho de cachoeira, aí Sim. faz algumas oferendas, ou na floresta, ou numa pedreira, ou no mar. Sim. Também alguns enxergam isso como ritos iniciáticos. Eu não enxergo como iniciático, mas quem enxerga, tudo bem. Não vamos discutir isso, mas existem bandas que vão fazer essa prática, sim. O Luiz Albano, Luiz, boa noite. Podemos ligar a popularização de nomes atuais de entidades Exus, lembrando a herança dos nomes de antigos tatas da cabula? Bom, Luiz, isso aí é difícil, porque alguns permaneceram, mas grande parte dos nomes, Simbamba, Mucamba, outros nomes que nós tínhamos dos tatas, que não se usam mais. Então, os nomes ficaram bastante restritos, né? Esses nomes mais antigos você nem ouve mais. Então, tem, inclusive, o meu Pantera Negra. Ele é pouco utilizado, talvez tenha ficado um pouco mais famoso nos últimos 10 anos o nome dele, mas você não encontra muitas referências dessa entidade nos terreiros. Você encontra Tranca-Rua das Almas, Tranca-Rua do Imbaré, Maria Padilha, você vai encontrar em qualquer lugar, Maria Molambo, que Sim. ficaram nomes, e aí são repetidos esses nomes, porque os nomes mais velhos acabaram sendo esquecidos. Aí também é uma outra forma de entender por que isso aconteceu. Mais uma vez, é fruto do apagamento histórico. Sim. A Ana Silva, boa noite, Ana, seja bem-vinda. Pai, tô com banda 3, sou filha de Euá. Outros pais de Candomblé e de Umbanda dizem que Umbanda não cultua Euá por isso. Tenho que trocar e eu não sinto isso. Gosto e sou de Euá. O que você pensa sobre? Veja, o meu terreiro é de Umbanda Molocô, nós não cultuamos Ieuá. Não cultuamos. Tá. Então, se eu não conheço um terreiro de Umbanda que cultue Ieuá. Se o terreiro não cultua Ieuá, você vai ter que ir mesmo para o Candomblé. No Candomblé, algumas casas de Candomblé cultuam Ieuá. Isso aí, realmente, na Umbanda que eu conheço, os terreiros que eu conheço, pode ser que haja algum que cultue. Eu não conheço nenhum. Não, entendi. Gente, tem mais alguma pergunta aí? A Viviane, ela fez uma... A Viviane perguntou, é verdade que os Exus fazem o bem e o mal? Isso procede? Viviane, eu acho que não, mas eu vou passar a pergunta para ele. Mas diz aí, Mário. Veja, nem tudo que fala que é Exu é Exu.
Nós temos que fazer também essa distinção, porque seres espirituais existem trilhões de seres espirituais. E Sim, você toca na Umbanda, vai ser uma gira de Exu, que vão se manifestar seres que sejam esses Exus. Sim. Na Umbanda pode ser seres que vão falar que são Exu e estão lá só para realmente se aproveitar das pessoas. E aí eles vão pedir algo em troca. E aí você vai dar. E aí você vai criar uma relação de mais-valia. Aí vai ser quase igual a Igreja Neopentecostal. Eu dou para você e você me dá isso. E aí vai acontecendo isso. Mas são práticas que o ser humano quer fazer. Os espirituais vão atender isso porque eles também têm interesse em receber alguma coisa em troca. Sim. Agora, o orixá Exu, que não é nada a ver com a Exu de Umbanda, o orixá Exu, você esquece esse tipo de coisa, porque o orixá Exu é a ética em pessoa. É o ser mais ético do panteão iorubá, é Exu. É o mais correto, o mais verdadeiro, o mais tudo é Exu. Infelizmente, com a tradução de Exu é Satanás, de Samuel J. Crowther, nós pagamos um preço muito caro com a satanização e a demonização de Exu, que vai refletir nos seres que se manifestam em terreiros, como Exu faz assim com as mãos, osna, porque isso vai atender aquilo que as pessoas precisam. Elas entendem aquilo como a manifestação de Exu. Eu vejo os Exus, Viviane, eu vejo esses tais Exus que você está falando, eu não vejo dessa forma. Eu vejo como se fossem protetores, que nem o Mário falou, que eles ficam naquela relação ali, né, vamos dizer assim, entre o inferno, né? Eu vejo ele como se fossem guardiões. Eu não consigo ver esse tal Exu aí ruim. Pelo menos eu, né? Eu não consigo ver isso. Gente, a gente está encaminhando já para o final. Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma dúvida? O Mário, gente, tem um canal no YouTube muito bom. Eu tenho assistido, Mário, eu tenho aprendido muita coisa com você lá. Muito bom. Muito bom. Quem quiser, entra lá, @Baba Mário, @Baba _Mário _Filho, é o Instagram, né, Mário? Sim, Instagram. Isso. A gente vai deixar aqui na descrição aqui o YouTube dele, o canal do YouTube dele, que é Baba Mário, né? Tradição Mário Filho. Isso, Tradição Mário Filho. Muito legal lá o canal dele. Gente, se inscrevam também no canal dele, que tem coisas assim extraordinárias, como a gente está aprendendo muito por aqui. Se inscrevam também no nosso canal, gente. Dá uma ajudinha a gente aqui. Ativa aí o sininho, curte a nossa página aí. Mário, suas últimas considerações, falando sobre a Umbanda em si, em geral, sobre esse preconceito, essa intolerância religiosa que a gente está vendo muito por aí, infelizmente, né? Mais uma vez, eu agradeço ao convite. É sempre bom poder falar com as pessoas sobre um assunto tão caro a mim, às pessoas que estão comigo, porque esse debate ele tem que ser feito o tempo inteiro, porque nós não podemos esquecer do quanto os nossos antepassados sofreram para manter as suas crenças. Sim. E é muito triste quando as pessoas abominam isso, desconstroem isso, substituem as práticas ancestrais nossas por práticas que não têm a ver conosco e nomeiam essas práticas como práticas de Umbanda ou de Candomblé. Isso acontece porque nós não nos interessamos por aquilo que nós somos. E quando um rio
esquece a sua fonte, ele morre. Sim. E isso pode acontecer com as tradições nossas se nós não olharmos para ela com este olhar de preservá-las. É necessário que nós façamos isso. Então, esse espaço, eu agradeço mais uma vez, é um espaço de diálogo, um espaço de debate, não para falar da verdade, mas sim para provocar as pessoas para que tenham novos olhares sobre os mesmos assuntos. Sim, sim. Que as religiões afro-brasileiras é algo importante e faz parte da nossa história. E esse apagamento histórico, esse apagamento das tradições que aconteceram, elas são frutos de algo muito maior e que nós temos que enfrentar isso de peito aberto, tentando evitar que isso seja permanente. Então, agradeço a quem assistiu, quem fez comentário, muito obrigado. Quem quiser também assistir aos nossos vídeos, Tradição Mário Filho, o meu Instagram é @papá, _Mário Filho, e também é Mário Filho no Facebook. Gente, para quem não conhece a gente, nosso canal aqui é um canal aberto, onde a gente quer falar de várias filosofias, religiões. A gente não está levantando uma bandeira de uma religião só, não. A gente convida várias pessoas para poder vir aqui e a gente trocar ideias, né? Que nem o Mário falou, não é sobre verdades, e sim a gente não deixar apagar, sumir essas lembranças, essas mensagens, essas coisas assim, das nossas raízes, né? Isso aí fala das nossas raízes. Então a gente não pode esquecer isso. A gente tem que estar sempre falando, a gente tem que levar isso, não esquecer de onde a gente veio, né? Que somos lá, nossos antepassados. Então, o nosso canal é assim, a gente traz sempre alguém para falar alguma coisa. A gente já trouxemos aqui para falar sobre taoísmo, sobre budismo. Então, assim, quem quiser também conhecer mais o nosso canal, nós somos do Rio de Janeiro. Mário, o dia que eu for aí em São Paulo, eu vou fazer questão de conhecer o seu espaço aí, o seu terreiro. Se Deus quiser, axé. Parabéns aí pela... Vocês fizeram quantos anos agora, em agosto, dia 2? 21 anos. 21 anos, nossa, muito tempo, muito tempo. E aí, gente, quem quiser conversar com ele, lá no Instagram dele, lá no direct, você também faz atendimento, Mário? Sim, eu jogo búzios para as pessoas. Então, aí, tá, gente, quem quiser, entre em contato com ele lá no Instagram, tenho certeza que... eu vou entrar na fila. Tá, gente, muito obrigado por tudo aí. Obrigada, Mário, mais uma vez. Tá? Eu agradeço. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Mande um beijo para sua esposa, acho ela lindíssima. Eu fui com vocês na Turquia. Obrigado. Eu fui com vocês. Achei lindo aquele país, muito, muito bacana. Eu fiquei vendo lá no Instagram, falei muito bacana mesmo. Tá, gente? Agradeço a todos vocês, uma boa noite. Axé para todos. Axé. Tá? E a gente continua aí. Beijo para todos vocês. Muito agradecida, gratidão, Mário.